Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos continuar, o nosso estudo sobre o livro de Atos, nossa leitura diária. Nós vamos hoje para o capítulo 13, 14. 12, 13 e 14. Amém? Espero que seja uma bênção para você. No capítulo 12, nós vamos falar sobre a prisão de Pedro, né? Pedro havia sido preso pelo rei Herodes, né? E Herodes pretendia levá-lo a julgamento após a Páscoa, naquela época, né? Nisso, a igreja se levanta em oração pela vida de Pedro. E milagrosamente Pedro é libertado da prisão. Glória a Deus por um anjo, né? O Senhor envia um anjo e ele é libertado da prisão. E aí os irmãos, quando veem ele liberto, ficam admirados, né, com o poder de Deus. E no capítulo 13 também vai falar sobre a morte de Tiago, né, um dos discípulos, que foi morto à espada. E, queridos, se a igreja tivesse se levantado antes em oração, talvez Tiago não teria sido morto, né? Mas glória a Deus que a igreja se levantou pela vida de Pedro e ele não foi morto, ele foi liberto. Amém? No capítulo 12 também vai falar da morte do rei Herodes. Amém? Que ele é comido por bichos. E nós vamos para o capítulo 13, né, que vai falar sobre Barnabé e Saulo, né, sobre as viagens que eles estão fazendo em vários lugares, pregando o evangelho. Aqui Saulo, ele tá aqui no seu ministério, né, que é o apóstolo Paulo, pregando o evangelho em várias cidades. E aqui eles são separados, né, aqui diz bem assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separam Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram, né? E aí eles foram para Chipre. Lá em Chipre, eles encontram o mágico Elimas, que tenta impedir que o evangelho alcançasse a vida de uma pessoa, que era o governador daquela época, o chamado Sérgio. Sérgio queria ouvir a palavra por meio da vida de Saulo e Barnabé, mas esse mágico tentava impedir que o evangelho chegasse até essa pessoa. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, ele traz uma repreensão para esse mágico e ele fica cego. E o evangelho alcança a vida desse homem, né? Desse governador. Depois Paulo e Barnabé chegam a Antioquia da Pisídia. Paulo prega na sinagoga e apresenta Jesus, né? Já no capítulo 14, que vai falar em Icônio, nas cidades que Paulo e Barnabé começam a pregar, né? A falar do evangelho, Icônio, Listra, Derbe. Em Listra, Paulo cura um aleijado e a multidão vê e pensa que eles são deuses, né? E aí eles querem oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé, mas eles rejeitam, né? Eles dizem, não, nós somos homens comuns como vocês, nós não somos dignos de ser adorados. E aí, depois que essa multidão quer oferecer sacrifícios, uma certa multidão, né, outras pessoas dentro da multidão, elas começam a rejeitar Paulo, né, a se levantar contra Paulo. E quando diz bem aqui no versículo 19, vamos ler, ó. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Nós vemos aqui, né? Eles no seu ministério, trabalhando para o Senhor, pregando em várias cidades, anunciando o Senhor Jesus aos judeus e também aos gentios, né? Que são pessoas que não são judeus.
Então, aqui no versículo 21, vai falar sobre o retorno para Antioquia da Síria, né? Aqui vai dizer assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, né? Aqui Paulo e Barnabé dizendo, eles dizem que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles o encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Amém? Então, aqui eles confiavam no Senhor, queridos. Eles estavam aqui fazendo a obra, anunciando Jesus aqui, né? Nós vemos o crescimento da igreja, a igreja crescendo, alcançando vidas, que esse é o propósito da igreja, né? Alcançar vidas com o evangelho. Eu e você, nós somos chamados para falar do evangelho. Todo mundo tem esse chamado, queridos, chamado do ministério da reconciliação. O que é isso? É reconciliar as pessoas com o Senhor Jesus, é falar do Senhor Jesus, né? Aqui no capítulo 14, nós vemos também a pregação de Paulo, né? Paulo pregando, falando de Jesus, anunciando Jesus, que Jesus é a promessa que haveria de vir para os judeus, né? E também anunciando aos gentios. Então, que maravilha, querida. O livro de Atos, ele fala do crescimento da igreja, né? De como a igreja surgiu, que foi lá em Pentecostes, em Jerusalém. Como ela se desenvolveu. Quem foi as pessoas pioneiras, né? Que foi Paulo, Barnabé, os discípulos, né? As igrejas surgindo em Antioquia, uma igreja missionária que enviava missionários para outros lugares para pregar o evangelho. Amém? Então é isso, que eu espero que você tenha gostado do meu resumo e até o próximo vídeo. Amém? E não se esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 1, capítulo 8, versículo 32. Deus abençoe. Fica na paz, querido.